Muito dificilmente você vai ser um bom professor se você não foi um bom aluno na engenharia. Como que você vai ensinar alguém se você não foi bem ensinado? Eu tenho buscado para identificar quais são as faculdades mais concorridas que o ITA. Eu não tenho encontrado, mundialmente falando. É um privilégio poder estudar no ITA, né? Porque além de 100% residir no campus, eles moram nos alojamentos, mas eles convivem com uma massa crítica de alunos brilhantes. Em termos de empregabilidade, um aluno que faz uma engenharia como a Poli, como a Unicamp, que se dedica, né, a Unesp, as federais, que leva o curso a sério, ele também, igual um iteano, uma pessoa que se forma no ITA, também não tem dificuldade de emprego, né? A empregabilidade desses jovens hoje, ao fazer engenharia, nessas universidades de primeira linha, é muito alta. Na minha época, 30 anos atrás, não era comum a gente ter tanta oportunidade. Verdade. E os estágios hoje estão pagando bem mais do que na nossa época. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Planck Talks. Eu sou o professor André Guadalupe, cofundador e diretor aqui do Colégio Planck. E hoje a gente está com um convidado super especial, um tema que é, de certa forma, recorrente nos nossos programas, nos nossos episódios, que é falar sobre alto desempenho. Alto desempenho nos estudos, alto desempenho nas escolhas profissionais, alto desempenho na realização do seu projeto profissional de vida. E para falar sobre alto desempenho, quando a gente pensou nessa pauta, foi quem é uma pessoa que a gente pode convidar que tem amplo repertório sobre isso. E está aqui com a gente o professor Anderson Ribeiro Corrêa. Professor Anderson, obrigado por estar aqui com a gente. O professor Anderson foi reitor do ITA por 2 mandatos, engenheiro civil pela Unicamp, né, mestrado pelo ITA, doutorado pela Universidade de Calgary, no Canadá. Falei correto? Isso. E uma pessoa que eu admiro muito pelas realizações ao longo da sua carreira, foi também presidente da CAPES. Ele tem uma atuação muito ligada ao desenvolvimento de tecnologias, da engenharia, das soluções para o nosso Brasil. É um prazer enorme tê-lo aqui, professor, para a gente falar um pouquinho sobre alto desempenho. Prazer, André, estar aqui com você aqui no Colégio Planck, você que foi o nosso ex-aluno do ITA, da turma 97. Isso, né? E eu como professor do ITA já há 20 anos, então a conversa vai ser bem interessante. Muito bem. Professor, eu queria, a gente tem uma pauta que a gente foi pensando, mas para a nossa audiência, porque quem está nos assistindo, nossos pais estão nos ouvindo, a gente tem muita gente que ouve o nosso Planck Talks pelo Spotify, na hora que está dirigindo no carro. Professor, como é que o senhor define alto desempenho? O senhor foi reitor do ITA, que é considerada uma das universidades mais difíceis, um vestibular muito concorrido, uma graduação muito exigente. Eu que o diga, meus 5 anos lá foram puxados. Como é que o senhor define alto desempenho? Olha, lá no ITA a gente tem uma concorrência muito alta. Né? O vestibular nosso ele tem uma concorrência, nós temos 150 vagas por ano em média e chegamos a ter em torno de 10 mil candidatos para essas vagas. E alguns anos chega mais, já chegamos já a 12.500 candidatos antes da Covid, né? Agora em torno de 10 mil. Então é uma concorrência muito alta, então dá em torno de uma vaga para 60 candidatos em média. Isso na média, né? Quando tinha o vestibular por curso, alguns cursos são muito mais concorridos. Tá. Então, engenharia aeroespacial chegou a ter 200 candidatos por vaga já. Caramba. Agora não tem mais a divisão, então ele entra qualquer curso, depois ele faz a seleção no 3º ano. Ele faz o fundamental, os 2 primeiros anos, sem a escolha do curso. Isso, ele entra para fazer qualquer um dos 6. Fazendo engenharia. Engenharia. Aí depois no 3º ano é que ele migra para uma das opções. Claro que as mais concorridas são engenharia aeroespacial e computação. Tá. E depois mecânica. Então são áreas, né? E o aluno ele precisa se superar. Né? Então ele tem que passar por uma peneira muito alta. Então a gente tem a certeza que a gente recebe no ITA os melhores alunos do Brasil. Em termos de engenharia, é o curso mais concorrido do Brasil, né? De longe, né? De qualquer outra engenharia no Brasil. E mundialmente também. Eu tenho buscado para identificar quais são as faculdades mais concorridas que o ITA. Eu não tenho encontrado, mundialmente falando. Mesmo as
famosas como MIT, Harvard, Stanford. O ITA é bem mais concorrido que o MIT, que Harvard, que Stanford, Caltech. Ele é bem mais concorrido que as europeias, as latinas, as asiáticas. A única que eu vejo que tem mais concorrência que o ITA é o IIT, que é o Indian Institute of Technology. Tá. Ele tem 23 unidades, então ele chega em alguns cursos lá, tem 1.000 candidatos por vaga. 1.000? 1.000, aí é ultra concorrida, né? Aí é a relação Índia também, né? A Índia tem 1,5 bilhão de habitantes, já é o país mais populoso do mundo. Qualquer coisa ali é concorrido, né? Qualquer coisa, ainda mais em tecnologia, que é um país que tem assim um desenvolvimento tecnológico muito grande, né? Tem vários problemas sociais a Índia, mas em termos de tecnologia eles estão, ainda mais de computação, então eles são super concorridos. Agora o ITA, mesmo com a redução da procura das engenharias no Brasil, que hoje os mais concorridos na USP são medicina, psicologia, veterinária, audiovisual tem uma concorrência audiovisual alta. super concorrido, mesmo computação, mas assim, as engenharias não têm a mesma concorrência que tinha na época que eu entrei. Quando eu entrei na Unicamp, a engenharia civil era super concorrida. Teve ano que a Unicamp chegou a ter, na civil, 90 candidatos por vaga, né? Hoje deve estar em torno de 20, 30. Mas assim, o ITA tem mantido uma forte concorrência. A gente tem o IME é bem abaixo disso? Eu não digo bem abaixo. O que acontece com o IME é o seguinte. Geralmente, para quem está nos acompanhando, desculpa, professor, o IME, Instituto Militar de Engenharia, que é o irmão do ITA, que é do Exército e fica no Rio, né? O ITA tem 150 vagas, o IME tem em torno de 100 vagas, né? Geralmente quem presta ITA, presta IME também. Então eles vão lá e fazem o vestibular. O que acontece assim, quem passa nos dois acaba preferindo o ITA. Por que ele prefere o ITA? Porque a gente dá moradia para 100% dos alunos, né? Tem mais vagas e tem outras opções diferenciadas. O Rio de Janeiro também é uma cidade complicada para morar, mais violenta, né? Então São José dos Campos é uma cidade muito mais agradável. E aonde fica o IME no Rio, que é um lugar lindo, a moradia é muito cara, né? Exatamente. Imagina você pagar um aluguel lá perto da Praia Vermelha, Flamengo, Botafogo, né? Do lado ali do Cristo Redentor. Eu acho que fica mais caro do que fazer um curso no exterior. Então, aí quem passa no ITA e no IME geralmente escolhe o ITA. Então, os dois são difíceis de entrar. O ITA e o IME são difíceis, só que o ITA tem pega os primeiros colocados. Então nós temos alunos excelentes, a gente tem alunos assim, acima da média. É um privilégio poder estudar no ITA, né? Porque além de 100% residir no campus, eles moram nos alojamentos, mas eles convivem com uma massa crítica de alunos brilhantes. Então nós temos lá 5 anos de duração do curso, a gente tem 150 por ano, chega a ter 750 alunos. Então nós temos certeza que naquele alojamento do ITA, com 750 alunos, nós temos o melhor do Brasil em termos de ensino. Então nós temos os melhores alunos do Brasil residindo ali e convivendo 5 anos e morando ali num ambiente extremamente desafiador. Agora, é comum, professor, o aluno fala assim, poxa, tem o ITA, tem a Poli, tem a Unicamp, engenharia de computação na Unicamp também é um curso muito concorrido. Muito bom. Em termos de empregabilidade, um aluno que faz uma engenharia como a Poli, como a Unicamp, que se dedica, né, Unesp, as federais, que leva o curso a sério, ele também, igual um iteano, uma pessoa que se forma no ITA, também não tem dificuldade de emprego, né? A empregabilidade desses jovens hoje, ao fazer engenharia, nessas universidades de primeira linha, é muito alta. Exatamente. Os jovens hoje, formados em boas escolas, em cursos de engenharia, seja na área de computação, ou aeronáutica, mecânica, civil, eletrônica, todos, em geral, conseguem bons empregos, se ele fizer uma boa faculdade. Vou dar um exemplo. Meu filho faz engenharia mecânica no Mackenzie. Tá. Ele está no 4º semestre. Ele já fez 3 estágios já. Na minha época, 30 anos atrás, não era comum a gente ter tanta oportunidade. É verdade. E os estágios hoje estão pagando bem mais do que na nossa época. Né? Estou falando nossa porque a gente estudou 30 anos atrás, né? Então, hoje o mercado está mais aquecido. O mercado está desesperado por engenheiros. Eu lembro que a gente fazia estágio, na minha época eu me formei em 97, no último semestre do 5º ano. Isso. Era no 10º período. Exatamente. Fazia quase que aquele estágio obrigatório ali, porque tinha que se formar e fazer o estágio. Hoje, eu vejo o mercado ávido por engenheiros. Nessa área aqui de São José dos Campos tem, assim, emprego garantido. São Paulo tem muitos empregos e hoje os alunos já estão sendo disputados no exterior já. Então, a competição não é mais assim, olha, eu vou dar um exemplo assim, né? A Embraer, ela
contratava engenheiros do ITA e tinha muitos que, às vezes, para o mercado financeiro, não ficava na engenharia. Hoje, as empresas brasileiras, além de disputarem os engenheiros do ITA com o mercado financeiro, o mercado internacional também. E muitas vezes, os alunos trabalham na Europa e moram em São José dos Campos. Tá. O remoto permitiu isso, né? O remoto permite hoje isso aí. E um ponto que eu vi que o senhor postou recentemente nas suas redes sociais, a questão da dedicação das mulheres para essas carreiras do STEAM, né? Que é de ciências, de tecnologia, de engenharia, de arquitetura. Como é que o senhor... Que motivos o senhor enxerga, que hipóteses o senhor tem para que as mulheres não busquem essas carreiras com a intensidade que poderiam buscar? Olha, esse assunto é muito interessante. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu fui convidado para assistir uma palestra do vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, né, lá na Fiesp. Tá. Eu faço parte do Conselho de Inovação da Fiesp, estava lá uma sala com umas 100 pessoas assistindo o vice-presidente falar, ele é ministro da Indústria e Comércio, né? Então estavam os industriais de São Paulo, ali do estado de São Paulo inteiro. Eu olhei naquela plateia, olha, se tinha 100 empresários ali, no máximo 5 mulheres ali. Uma coisa impressionante. Como que... Estou falando das maiores empresas do estado de São Paulo, né? Como as mulheres estão distantes da engenharia no Brasil. As mulheres estão entrando nas faculdades de engenharia. O ITA não tem muita mulher, não. Infelizmente, a quantidade de mulheres que entram é em torno de 10% só. Só isso? Muito pouco, né? E infelizmente, isso que o ITA faz esforços para poder trazer mais mulheres para os cursos. As faculdades de engenharia em São Paulo já tem um número em torno de 30%, 40% de mulheres, está aumentando, principalmente em alguns cursos específicos. Tem cursos que a mulher se interessa mais do que outros. Mas, assim, ainda é um grande desafio mundial trazer as mulheres para a engenharia. O ITA tem um programa de incentivo às mulheres nas engenharias, financiado, inclusive, inicialmente pela Johnson & Johnson e agora pela Agência Espacial Brasileira, onde as próprias alunas e professoras do ITA vão nas escolas fazer programas de incentivo, ministrar jogos, dar palestras, trazer no ITA. Inclusive o Planck pode entrar nesse programa também, falando lá com o pessoal da administração. Então, ou seja, é uma forma de trazer, né? O ITA tem menos mulher por várias razões. Eu já tenho estudado esse assunto do que pode acontecer, porque candidatas tem bastante. Nós chegamos a ter, assim, dos 10 mil candidatos, cerca de 3 mil mulheres. Quer dizer, é 30% das candidatas e 10% das aprovadas. Das aprovadas. Então, o que eu tenho percebido é o seguinte, muitas vezes os pais, eles incentivam as meninas para ficar na própria cidade. Então, por exemplo, assim, uma menina passou, ela mora no Ceará, ela passou na Federal do Ceará, passou na região ali, e ela podia continuar tentando ir, fazendo um cursinho, falou, não, já passou aqui, fica aqui. Porque às vezes é uma questão mais assim de não querer deixar a menina sair, estudar longe, numa escola militar, distante, né? E os meninos, os pais já liberam mais, não, continua, faz um cursinho lá em São José, vai para outro canto, né? Entendi. Então, eu acho que falta um pouco também dos pais também incentivarem. Então, os programas nossos também visam a incentivar as meninas, mas aos pais que incentivem as meninas também a fazer engenharia, tanto no ITA em qualquer lugar do Brasil. Isso é interessante. Agora, eu queria voltar um passo atrás. A gente estava comentando hoje o seu filho no Mackenzie, já no quarto período, né? Quarto semestre, já fez 3 estágios. Eu acho que isso também depende muito da própria universidade adequar o seu currículo, né? Eu lembro que quando eu me formei, no ITA, eu não sei se a palavra está correta, mas eu acho que não era nem permitido. Não é que não cabia, não era permitido fazer estágio, a não ser no 5º ano, porque era uma dedicação exclusiva. E mesmo se coubesse a flexibilidade de horários, a gente aula de segunda a sexta, como é que vai passar um dia fora de São José ou mesmo na indústria, né? Hoje eu percebo que as universidades estão adequando a sua carga horária, adequando o seu currículo, a permitir essa experiência do estudante no mercado. Como é que o senhor enxerga isso dentro de um cenário mais amplo assim, de universidades? Essas mudanças de currículo, essa oportunizar aos alunos vivenciar mais o mercado de trabalho antes de se formar? Então, isso é muito importante, né? Agora, além das universidades facilitarem seu currículo, as empresas estão mais facilitando também os estagiários. Antigamente, todos os estágios tinham que ser presenciais, né? E no horário comercial. Tá. Hoje, as empresas já estão aceitando ter estagiários de forma remota.
em home office. Então, para o aluno é mais fácil. Ele sai da faculdade, vai para casa e faz o seu estágio em forma remota, né? Mesmo porque, por exemplo, na área de computação não precisa mais estar 100% na empresa. Perfeito. Hoje mesmo eu visitei uma empresa aqui, a Cypher, em São José dos Campos, uma empresa de sistemas de tráfego aéreo, e eles falaram, olha, boa parte dos nossos funcionários estão em home office. A Embraer já tem funcionários em home office. Então isso facilita, né, para o estagiário. Antigamente tinha que alguém fazia um estágio, estudava no ITA e fazia estágio em São Paulo. Isso. Como que ele ia para São Paulo e voltar todo dia a fazer o estágio? Hoje ele pode fazer de forma remota. Outra possibilidade também é o seguinte, hoje as faculdades já fazem parceria com empresas e têm laboratórios de pesquisa com empresas dentro da universidade. Perfeito. Então, o Mackenzie tem isso muito também. Tem várias empresas que já têm laboratório dentro do Mackenzie. Então, o que ele faz? Ele sai da aula e vai para o laboratório fazer o estágio com a empresa. E isso eu vejo, meu filho está no INSPER, e eu vejo que lá tem muitas ligas, né? Tem uma série de iniciativas dos alunos que são apoiados pelos professores e por empresas que patrocinam para ficar de olho ali nos talentos, e os meninos que vão se destacando vão sendo convidados e vão sendo seduzidos, né, pelas empresas. Eles querem ali se mostrarem atraentes para esses jovens, para que esses jovens as escolham como ali onde que ele vai depositar a sua propriedade intelectual, onde ele vai depositar a sua capacidade produtiva. Então eu percebo que hoje existe mais essa preocupação das empresas de ir buscar esse aluno. Antes a empresa ficava mais sentada ali, e os alunos que tinham que buscar e se esforçar. As empresas estão acordando. Pronto, acho que esse é o termo. Pela competição. É o que eu digo para você. Antigamente, era muito difícil um brasileiro ir fazer estágio no exterior. Na nossa época, a gente via assim, alguém se formava, ia trabalhar no Brasil. Ou ia fazer estágio no Brasil. Ia para fora, era muito raro. Era difícil. Então, assim, hoje, a Europa, a Ásia e a América do Norte, elas podem contratar facilmente qualquer engenheiro brasileiro, qualquer estagiário. Então, se as empresas brasileiras ficarem deitadas em berço esplêndido, elas não vão conseguir conquistar. E outra coisa, se ela não for ao aluno durante a faculdade, ele já vai para outra, já faz o contrato. A hora que ele se forma, já está garantido o contrato. Então, as empresas hoje... Eu fui lá no Mackenzie agora, conversei com o Marcos Mas, que é o diretor da Escola de Engenharia, né? Ele mencionou que a Mackenzie tem 50 contratos com empresas já, convênios, né? O ITA é a mesma coisa, a gente tem dezenas também de convênios aqui com empresas, e a gente já faz os projetos dentro do próprio ITA. Então, os alunos podem fazer os estágios das empresas no ITA, com a Petrobras, com a Embraer. A Embraer criou um centro de engenharia dentro do ITA. Então, os alunos já podem fazer o estágio na Embraer sem necessariamente trabalhar na empresa. Trabalha ali dentro. Tem um centro, né, com 80 profissionais já trabalhando dentro do ITA nessa área. E essas parcerias do setor privado, das empresas, com a educação, passa muito pelo ecossistema. Por exemplo, em São José com o PIT, né? Então, na hora que a gente pega um parque de inovação e tecnologia, como aqui é administrado pelo Jefferson, isso tem um impacto muito grande na inovação e no que é desenvolvido na cidade. Como é que você enxerga a importância de ter esses hubs de inovação, esses hubs onde conecta o empreendedor, conecta a empresa, até com esses mestrados profissionais, que eu acho que hoje é uma mudança importante. Eu lembro quando eu me formei, os mestrados eram muitas vezes top-down, né? O professor falou assim, tem essa linha de pesquisa aqui que eu acho interessante, quer fazer? A gente fazia. Mas não era, às vezes você não via uma aplicabilidade direta no mercado de trabalho. Era muito teórico. Pelo menos é a percepção que eu tinha quando eu me formei na década de 90. E hoje eu vejo os mestrados mais voltados para aplicações práticas. O mestrado profissional. Como é que o mestrado profissional, ambiente de inovação, todos eles favorecem esse alto desempenho, professor? Exatamente. Eu vou dar um exemplo internacional, depois eu volto para o parque, aqui em São José. Eu fui agora lá no Cornell Tech. Cornell Tech é uma fusão da faculdade Cornell com o Technion de Israel, lá em Nova York, na Roosevelt Island. Então, é uma nova faculdade lá de engenharia moderna que tem na cidade de Nova York. Eles têm um mestrado lá em inovação. Para você se matricular no mestrado, você precisa se comprometer a que o teu projeto de curso seja uma empresa. Você vai criar uma empresa. Então você já se matricula. A tua tese não é um papel, não é um livro. A tua tese é uma empresa que você vai criar e vai instalar na cidade de Nova York. Olha. Então é uma coisa fantástica. Que pode ser na área
tecnológica, na área digital? Qualquer área, né? Pode ser na área empresarial, serviço, saúde, hospital, tudo. Tem que ser um negócio, Tá. uma empresa, né? E eu tenho visto essa tendência mundial. Voltando para a nossa época, não tinha isso. Quando a gente se formava, era assim, me formo engenheiro. O que eu vou fazer? Eu vou ser empregado de uma empresa. Depois, lá na frente, se eu tiver experiência suficiente, décadas numa empresa, eu vou montar meu negócio ali, eu tenho que arrumar investimento ou acumular um dinheiro, né, um patrimônio para montar um negócio E próprio. arriscar isso em algum momento. Isso. Hoje não. Eu vejo nas faculdades as pessoas criando empresas. Por exemplo, até na nossa formatura do ITA do ano passado, eu já anunciei que tem um grupo de alunos do ITA que montou uma empresa, a Start Carreiras, né? Já levantaram 7 milhões já. Ele estava na faculdade ainda, estudando no ITA e já levantou o investimento, né? E o ITA tem uma incubadora de empresas. O que é incubadora? É um lugar para você criar a sua empresa, não paga nada, tem formação, mentoria, dá treinamento, está perto ali dos laboratórios do ITA. E depois, se a empresa dele cresce e não cabe mais na incubadora, ele vai para o Parque Tecnológico. Lá no Parque Tecnológico tem mais de 100 empresas já, muitas delas de alunos do ITA e de outros alunos das regiões aqui de São José dos Campos. Então, ficou muito mais fácil hoje eu ser um engenheiro e nem preciso ser empregado. Meu falecido pai me dizia: filho, você nunca vai ser empregado na vida, tá? Você vai ser empreendedor. Eu não obedeci meu pai e me tornei funcionário público, né? Mas sempre envolvido com a inovação e empreendedorismo. Então, eu acredito que hoje não é mais necessário que o engenheiro se forme e seja um empregado de empresa. Se ele quiser, pode, é claro, e pode inovar como empregado também, é claro, né? E pode ter uma carreira brilhante. Pode, mas se ele tem um perfil de empreendedor, de empresário, ele já monta a empresa durante a faculdade. E número 2, não precisa mais, para fazer mestrado, tem que ser acadêmico. Antigamente também era assim, olha, eu quero fazer um mestrado para ser professor. Não existe mais isso. Nos Estados Unidos, 80% dos pesquisadores estão nas empresas, não nas universidades. É aqui no Brasil que a gente criou uma doutrina que, olha, o doutor tem que estar na academia. Onde na Coreia não funciona assim, no resto do mundo. Então, hoje ele pode fazer um mestrado e o mestrado ser igual lá nos Estados Unidos que eu falei. Ele faz o mestrado, já cria uma empresa ou traz uma inovação para a empresa onde ele vai trabalhar. Eu não sei se o senhor tem esse número de cabeça, mas o senhor citou que nos Estados Unidos 80% das pesquisas estão nas empresas. E no Brasil é o contrário? É o oposto. É o oposto, 80% estão nas universidades. 80% dos doutores no Brasil trabalham nas universidades. Né? Só 20%. Então, por isso que lá no ITA nós criamos o doutorado industrial. Para quê? O doutorado já ser aplicado, ele acaba o doutorado, já entra na empresa e fica trabalhando ou cria a sua própria. Eu acho que esse é um ponto que a gente no Planck tenta desenvolver. Eu mesmo trabalho com startup e empreendedorismo aqui com os meninos, e desde o 6º ano a gente tem uma eletiva que eles montam a sua empresa, tem um pitch, eles têm os jurados que vêm fazer a avaliação desse pitch, e eles têm ali um momento onde eles têm ali seus 7, 8 minutos para fazer a apresentação do seu negócio, e os jurados têm um tempo para debater e eu brinco que é um ambiente onde eles apanham de forma controlada. E é muito bacana perceber esses jovens estudando conceitos de mercado, entendendo o que é uma pesquisa, entendendo o que é persona, entendendo como é que funciona o marketing digital, entendendo o que é uma dor e o que é uma solução para aquela dor. Então eu acho que quanto mais as escolas, de uma forma geral, também trouxerem esse olhar, porque a escola, acho que a gente está vivendo uma fase, Anderson, muito bonita de transformação do que é a educação, né? Quando nós estávamos no colégio, era só estudar ali, quase que decorar os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas. Era conteudista, né? Era muito. Eu acho que ainda temos muito, porque de certa forma temos um vestibular como o Enem, que é um concurso público, ou qualquer outro vestibular, que ainda tem um lado conceitual e de conteúdo muito forte, mas as escolas têm um papel hoje de trazer um viés atitudinal para os jovens muito forte. Então, aprender eu vejo pelo Fórum Mundial, e falo várias vezes isso, que as 3 competências mais importantes é a criatividade, o trabalhar em conjunto e o resolver problemas complexos. Isso. Né? Então, se isso não for de alguma forma, ou de várias formas, trabalhado na escola,
se você não ensinar esse menino a resolver conflitos internamente num grupo, na diversidade de um grupo, se você não ensinar esse menino a ser criativo, a buscar soluções inéditas para algo simples ou algo complexo, e não trouxer resiliência emocional, que é, não deu certo, que mais vai dar errado do que certo. Então ele precisa ter resiliência para levantar, chacoalhar, ver onde errou e fazer de novo. Então acho que esse é o desafio hoje de uma escola contemporânea, e trazer esses elementos como características de aprendizado vai fazer com que ele, ao fazer um curso de engenharia, ou de direito, ou de administração, ou de medicina, que além de ser um curso técnico, ele vai sempre olhar como que eu posso inovar, como que eu posso fazer isso melhor. Exato. E outra coisa, por mais que um engenheiro tenha todo o conteúdo técnico na cabeça dele, tenha o conhecimento, tenha as ferramentas, saiba tudo de engenharia, como ele vai convencer um investidor a investir no empreendedor se ele não tiver capacidade de articulação, não saber se comunicar, não conhecer um pouquinho de marketing? E outra, ele pode desenvolver o melhor produto técnico no mestrado dele. A indústria precisa disso? Exato. Quem garante que a indústria está preparada para aquele produto dele? E outra, como que ele vai trabalhar em equipe? Ele sai da faculdade e vai trabalhar no ambiente. Você falou de problemas complexos. Problemas complexos, eles precisam de equipes para resolvê-lo. Ninguém resolve sozinho um grande problema complexo. Claro. Uma coisa é resolver uma lista de exercícios, fazer uma teoria nova ali, ele pode até fazer sozinho, mas implementar, fazer um grande problema, resolver um problema complexo que envolva a sociedade, um engenheiro tem que ver com biólogos, médicos, físicos, economistas, artistas, sociólogos, políticos, pessoas que não têm formação muitas vezes. Então ele tem que falar a língua de todos. Se ele chegar lá fechado, inibido, sem a competência socioemocional, ele vai viver um empregado que vai trabalhar pro resto da vida para os outros, e os outros vão ganhar dinheiro em cima dele. Há 3 anos atrás, a gente ainda estava no período mais alto da pandemia, e eu estava trabalhando com um jovem, ele era aluno do 9º ano na época, sobre persona, sobre canvas e público-alvo. E aí ele debatendo em casa, a mãe era dentista, e aí ele fez o exercício com a mãe. E ele voltou, professor, eu estava discutindo o público-alvo com a minha mãe, e ela falou que nunca na faculdade de odontologia ela discutiu isso. Qual é o público-alvo dela? Como que ela anuncia o consultório dela? Como que ela faz a venda do produto dela? E a gente ficou discutindo no final de semana. Eu fiquei tão contente com aquilo, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, porque ali inverteu-se o papel, um aluno de 14 anos estava trazendo conhecimento técnico para uma profissional, que era a mãe. Por outro lado, que triste que às vezes nas faculdades o aluno passava batido numa série de competências, uma série de habilidades que poderiam ter sido desenvolvidas sem perceber. Então ele ia muito no técnico, vamos aqui, de forma leiga, me perdoem, vamos tratar aqui bem o dente, vamos entender tudo de fisiologia, vamos saber ali a melhor técnica para fazer a restauração daquele dente, mas esquece o lado do negócio, o business. Isso. Como que eu faturo, como que eu vendo, como que eu pago as contas, a parte tributária, isso é fundamental. E muitas vezes as graduações não têm isso. É verdade. Você tem percebido que isso está mudando, Anderson? Está mudando. Assim, eu vejo assim, as escolas de engenharia estão preocupadas com isso. Antigamente, quando falava assim, tem que oferecer esse conhecimento para os alunos. Aí eles criavam um curso de economia, criavam um curso de administração, meio teórico também, só para poder dar essa base. Hoje não. Eles estão criando programas, estão treinando os alunos, estão formando, né? Agora, já que o assunto é alto desempenho, educação de alto desempenho, tem um lado B da moeda também, tá? Tem muitas faculdades que estão dando muito essas soft skills, essas ferramentas, mas não dão conteúdo técnico. Pronto. É isso que é o risco que a gente pode correr. Isso estava na minha... Então eu tô até adiantando a tua pergunta aí, né? Mas perfeito. O risco é esse mesmo. Agora, eu vou me formar, aí eu sei tudo de marketing, sou o rei do Instagram, tenho não sei quantos seguidores, já sei fazer negócio, sei investir no mercado financeiro. Agora, qual o conteúdo técnico da tua ideia? Porque senão a gente não compete mundialmente. Se for só para ficar fazendo marketing só em cima de fumaça ali, de palha, aquilo não vai ter negócio que prospere. Então você precisa associar os dois. Tem que ter uma boa formação, tem que ter um conteúdo fortíssimo técnico, porque uma coisa não substitui a outra. Eu falava assim, olha, tem pessoas que têm boa formação, mas não têm conhecimento de marketing. Está errado.
Agora, o oposto não é verdadeiro. Eu sou extremamente competente em marketing. Tá bom, mas quem vai fazer o avião voar? Quem vai fazer a bateria do drone funcionar? Quem vai fazer esse sistema funcionar, ser um sistema testado de computação que possa resistir a ataques de hackers, que consiga colocar a empresa ali na vanguarda mundial? Tem que ter os dois lados. Então, a gente tem que ser equilibrado no nosso ensino. Até mesmo num modelo que não é tão tecnológico como uma escola, por mais que a escola tenha marketing ou tenha uma boa comunicação, o que vai sustentar é a qualidade do ensino, a qualidade da aula, a qualidade do professor, é a qualidade da proposta pedagógica. Né? Exatamente. Não há, eu costumo dizer sempre que não há marketing que sustente um produto de má qualidade. E a gente percebe muitas vezes, por exemplo, agora eu estou numa fase de pai de filho recém-entrado na universidade, então meus exemplos são sempre voltados. O Renan esses dias estava com guidorize, estudando cálculo, começou agora o curso de administração. Mas ele fala assim, eu preciso saber bem cálculo. Tem curso lá de cálculo, é um curso de administração, então o cálculo não é o mesmo cálculo para uma engenharia, mas está num livro, que é o Guidorize, que é um livro que é usado na Poli, ali no primeiro semestre de cálculo. Para ter embasamento técnico. Eu acho que não pode deixar de estudar, não pode deixar de ter caldo, porque senão fica tudo muito fluffy. Né? Isso serve para tudo. Serve para escola, serve para universidade, serve para mestrados, porque acaba tendo o extremo, né, professor, que o senhor colocou. Tava muito duro, aí agora vai muito pro molho e fica só no molho. Não. Eu acho que o que tem que existir, por isso que eu acho que as grandes faculdades de engenharia no Brasil e no mundo estão caminhando para esse equilíbrio, de ter um bom processo de seleção para que o aluno que entra é um aluno de boa qualidade, um aluno que tem resiliência de estudo, que tem habilidade cognitiva, que consegue interpretar bem um texto, que consegue fazer bem uma conta, que consegue varar uma noite para aprender algo que ele não sabia na noite anterior, e ao mesmo tempo adquirir essas competências de negociação, de diálogo, de marketing, de economia, de administração. Eu acho que é essa busca que a gente está tendo hoje, não só para engenheiros, mas eu vejo que os cursos de medicina, conversando com meus ex-alunos que estão nas faculdades, estão começando a trazer isso. Tá bom, então você vai ser um excelente médico, um excelente cirurgião, mas você vai fazer, se você for trabalhar numa clínica, quais as outras competências que você precisa ter? Você vai gerenciar uma equipe, como é que você vai gerenciar pessoas? Como é que você vai se tornar um bom líder? Então, trazer, no mínimo, essa preocupação, para que esses estudantes se tornem médicos tecnicamente muito competentes. Você vai querer um bom neurocirurgião te operando, mas ao mesmo tempo que ele também seja uma boa liderança e que consiga exercer a sua profissão de forma mais plena, né? Isso, você pode ir num cirurgião, chegar lá no consultório, ter um belo consultório, bem atendido, pode ter uma bela imagem, pode ter uma água gelada, um cafezinho gostoso, pode ter tudo lá funcionar super bem, ter os melhores equipamentos do mundo. Só que se a cirurgia não for bem feita, esse é o mais importante. Exato. Então você tem que ter os dois. Eu sou um especialista em aeronáutica que construiu um drone e conseguiu convencer o investidor de fazer o drone. Agora, se ele não voar esse drone, se ele não funcionar, o investidor não vai resistir, ele vai tirar o dinheiro. Então você precisa, para o teu projeto prosperar até o final, eu quero fazer um satélite, conseguir um investimento lá de 10 milhões para fazer um satélite, 100 milhões. O cálculo vai ter que ser feito. Alguém tem que fazer esse cálculo. O Google não vai fazer esse cálculo para você. O Instagram, ChatGPT não vai fazer isso para você. O ChatGPT não vai fazer. Ele pode até dar alguma opinião ali, você tem que ter certeza se isso aqui está funcionando. Mas você tem que desenvolver teu aplicativo, teu software, o algoritmo lá atrás você tem que desenvolver, você tem que saber de inteligência artificial para aquele satélite funcionar, decolar e se manter lá por anos lá em cima. E o marketing só não vai resolver o problema. Perfeito. Então os dois têm que funcionar juntamente. Professor, eu queria ir para um outro aspecto que eu acho que é muito importante quando a gente fala de educação de alto desempenho, que é o professor. Eu não tenho dúvida que no colégio nós temos N aspectos que a gestão da escola nos exige, mas na hora que fecha a porta, é o professor com o aluno, é o professor encantando o aluno com aquela disciplina, é o professor fazendo com que o aluno perceba a importância daquela matéria, a paixão do professor por aquilo e a sua didática inspira os meninos no estudo. Então a gente percebe isso no colégio e
O investimento número 1 nosso tem que ser em professores e sempre vai ser. Como que o senhor vê hoje os professores nas graduações? Porque a gente está falando de mudanças de cenário, a gente está falando de mudanças de approach das empresas ao irem na universidade. O senhor está falando um pouco da experiência como reitor do ITA, da mudança dos reitores, que também estão enxergando que precisa modificar um pouco as universidades. E o corpo docente? Como é que os professores se encaixam nesse processo e como é que está sendo a transformação desses profissionais? Bom, o professor é essencial mesmo. Então, o conhecimento do professor é fundamental, né? Não só o conhecimento, mas a forma de ensinar também, né? E a paixão. E hoje, o professor que não conhece do assunto, os alunos percebem mais rapidamente do que no passado. Antigamente o professor enganava mais, aquele que não sabia do assunto e o aluno não percebia. Hoje, qualquer deslize do professor, isso é percebido rapidamente. O aluno vai lá e detecta e fala, não, esse professor aqui não sabe o que está falando, porque ele tem mais informação hoje. Ele testa, então o professor precisa, hoje ele tem que ter mais conhecimento. 2, o professor hoje ele fica defasado rapidamente se ele não se capacitar. Então ele pode prestar concurso para ser professor do ITA, mas se ele ficar 20 anos sem se atualizar, ele não é mais treinado para aquilo. E há 30 anos atrás, ficar 20 anos era ok, né? Isso, você chegava na década de 30, o conhecimento não avançava tão rapidamente. Hoje o conhecimento avança tão rapidamente que em algumas áreas do conhecimento, se ele ficar um ano fora do mercado, ele é carta fora do baralho. E depois não consegue mais voltar para aquilo, nas áreas mais avançadas tecnologicamente, né? Em 10 anos, ele virou assim um peixe fora d'água. Então, os professores têm que se capacitar constantemente, principalmente nessas áreas que avançam muito rápido. Computação, na área de inteligência artificial, na área de nanotecnologia. Você percebe que os professores têm essa percepção, essa clareza? Olha, Ou alguns estão aprendendo a duras penas? Então, os professores que fazem pesquisa, eles estão mais atualizados, porque eles precisam frequentar os congressos, eles precisam estar em conjunto com outros pesquisadores internacionais, aqueles que viajam mais para o exterior, que fazem doutorado no exterior, que fazem pós-doutorado, que recebem professores visitantes no seu laboratório, que interagem com as empresas, eles estão treinados. O professor que não faz pesquisa, ele fica mais distante. Então, por isso que a gente incentiva no ITA, isso é comum no Brasil também, os professores de universidades, além de serem professores, serem pesquisadores. É um binômio, tem que fazer a graduação e tem que fazer a pesquisa. E essa pesquisa sempre no estado da arte, isso atualiza o professor. Então, ele está frequentando as empresas, ele tem que estar conversando com outras pessoas, então isso ajuda bastante. Isso já é uma formação para eles. Agora, hoje, isso é ignorância minha mesmo, eu realmente não tenho informações sobre isso. Hoje um professor de graduação, ele é bem remunerado? Financeiramente é algo que compensa ele ser professor de faculdade, ou muitas vezes, se ele for para o mercado, se ele for empreender, vai ser melhor, ou se ele for trabalhar na indústria, vai ser melhor? Como é que é isso hoje? É atraente? O salário dos professores universitários está de bom tamanho hoje no Brasil. Claro que se perguntar para qualquer um, ele sempre vai reclamar do salário, que é comum, né? Se perguntar para mim, eu vou falar, não, Podia ser mais. Eu queria ganhar mais, é claro, né? Mas não é um salário ruim. Os professores, assim, principalmente aqueles que têm doutorado, aqueles que também já estão há um tempinho já na instituição, que o salário vai subir na medida que o tempo vai passando, né? Eu, por exemplo, sou professor titular já. Então, estou no topo da carreira e muitas vezes você pode fazer pesquisas com empresas e receber também uma bolsa, receber uma gratificação adicional por fazer esse projeto, uma consultoria. Hoje as leis permitem que os professores das universidades façam projetos para fora, aumentando a sua remuneração. Antes não podia. Isso são leis recentes na área de inovação, né? Marco legal que tem mudado bastante. Então hoje o professor... Isso sem dúvida deixa mais interessante, né? É mais interessante e o professor hoje consegue ter uma boa remuneração, ele consegue receber verbas de fundações para poder fazer capacitação no exterior. Eu tenho vários professores do ITA que fazem pós-doutorado no exterior, faz estágio de pesquisa. Então hoje a situação está muito melhor com o professor universitário, ele poder estar se dedicando mais ao mercado externo. Eu digo isso porque existe um consenso na sociedade que o professor de educação básica
em especial os professores da rede pública, são mal remunerados. E eu acho que realmente o professor hoje das escolas municipais, estaduais, poderiam ser mais valorizados e receberem melhor. Então, quando a gente pergunta para os jovens hoje, vocês querem ser professor? Quase ninguém levanta a mão falando que quer ser professor. Isso é verdade. E acho interessante o senhor abordar isso para que eles percebam que não, eu posso seguir uma carreira e depois me tornar um professor, barra pesquisador, barra, e uma pessoa realizada do ponto de vista tecnológica, realizada no sentido do propósito de fazer coisas novas, e também realizado financeiramente, de ganhar bem, poder pagar suas contas com tranquilidade, poder ter acesso à saúde, poder fazer suas viagens, porque hoje não é muito senso comum do jovem que ser professor universitário vai ser algo que financeiramente vai valer a pena para ele. Eu costumo falar sobre esse assunto. Muitas vezes a gente tem vergonha de falar que a gente ganha bem, o professor. Se ele vai falar alguma coisa, é meio cultural, né? Olha, você vai ser criticado por isso, né? Mas, por exemplo, eu sou professor há 20 anos no ITA. Minha esposa é professora também. E a gente tem um bom padrão de vida. Pago faculdade para meus filhos em São Paulo, a gente mora no Banov, tem casa própria, a gente viaja para o exterior frequentemente, consegue pagar as contas. Então, ou seja, hoje é possível ser um professor universitário do ITA ou de qualquer universidade e ser bem remunerado por isso. Principalmente se ele estiver fazendo pesquisa também, principalmente em contato com o setor privado. Então, é possível. Hoje, os professores podem criar empresas, inclusive. Eu vou dar exemplo. Um professor do ITA, ele não pode ser administrador de uma empresa, mas ele pode ser sócio cotista, ele pode ser sócio de uma empresa. E ter os dividendos ali dessa empresa. Dividendos. Vamos supor que o professor fez uma patente, e essa patente ela é útil para o mercado. E uma empresa quer comprar patente, ele pode vender essa patente, tem leis para isso, tem normas para isso. Ele pode criar uma empresa, alguém administra, mas ele é sócio, e essa patente vai ser utilizada pelo mercado, ele vai receber por isso. Então hoje um professor pode ser um empresário ao mesmo tempo. Legal isso. Então a capacidade hoje de você atuar no setor privado aumentou muito, isso tem facilitado, e você também pode ser professor de tempo parcial. Né? Existe a carreira, permite que o professor possa trabalhar de tempo parcial e ser diretor de uma empresa, ser diretor de um parque tecnológico, tudo isso é possível. Então, eu acho que a gente tem que incentivar os jovens a perseguir essa carreira no país. Eu vejo, por exemplo, tem países lá fora, nos Estados Unidos, que o professor é extremamente respeitado. Um professor do MIT, ele está no alto nível da sociedade. E no Brasil a gente está caminhando para isso eu vejo muitos professores bem-sucedidos, com bastante destaque na sociedade, a gente tem que incentivar essa carreira. Eu acho isso muito importante. E professor, aproveitando que a gente está tocando nesse assunto, para os jovens que estão nos assistindo, como que um aluno que hoje está terminando o ensino médio e que de repente está ouvindo o senhor, fala, poxa, interessante, como que ele se torna um professor universitário? Qual é o caminho que ele tem que percorrer para um jovem que hoje fala assim, poxa, legal, gostei dessa possibilidade. Como é que é a minha jornada? Legal. Primeira coisa, já que tocando de novo no assunto alto desempenho, ele tem que ser acima da média. Né? Muito dificilmente você vai ser um bom professor se você não foi um bom aluno na engenharia. Como que você vai ensinar alguém se você não foi bem ensinado? Se você não foi... Claro que existe recuperação para tudo, mas quem é um aluno ruim no ensino médio não vai entrar numa boa faculdade. E outra coisa, como que ele vai ser professor do ITA se ele depois fez uma faculdade de engenharia de baixa qualidade? Nem é aceitável isso daí. Chega lá no ITA, eu quero ser professor. Você fez aonde engenharia? Fiz ali numa esquina da vida. Isso nem é bem recebido. Então, ou seja, primeira coisa, para ser um professor de uma boa universidade, tem que fazer uma boa universidade. Tá? Outra coisa também que é muito... Não, só voltando, né? Então, que são vários degraus. Eu vou fazer uma boa universidade. Claro que tudo tem exceção e tudo tem seus resgates, como o senhor muito bem colocou. Mas para fazer uma boa graduação, fazer um bom colégio, fazer um bom ensino médio. Isso. Esse bom ensino médio me permite sonhar e realizar um bom vestibular e uma boa graduação. Fazer bem a graduação. Isso. Ser respeitado pelos professores, ser reconhecido. Então, nós estamos passando sempre por dedicação, trabalho. Outra coisa também que a gente incentiva muito, né, uma coisa que eu fiz, por exemplo, estudar no exterior. Tá. Isso ajuda muito. Por quê? Eu vou lá fora, conheço o avanço da ciência, o modo de fazer a tecnologia, o que me ajudou muito. Por exemplo, eu fiz doutorado na Universidade de Calgary, no Canadá. Essa universidade é considerada a mais empreendedora do Canadá.
É a universidade que mais cria startups. Inclusive, nessa universidade, e na época que eu estudava o Garrett Camp, que foi o fundador da Uber, né, mundial. Então, ou seja, alguém que criou um negócio revolucionário, um sistema aí por meio da tecnologia. E também é uma das universidades que mais fazem pesquisa no Canadá. Então eu fui para um lugar onde tem ali o conhecimento, a tecnologia e o empreendedorismo. E aí eu voltei e pude trazer essa experiência. Então, eu incentivo que todos aqueles que querem ser professores universitários passem pelo menos um ano no exterior. Eu passei 4, mas passem pelo menos um ano no exterior. Na Europa, na Ásia, na América do Norte. Então, ou seja, fazer uma boa faculdade, um bom colégio, ser um bom aluno durante a faculdade, não ter muitas reprovações, conhecer países, né, falar línguas e fazer uma pós-graduação de alta qualidade, e aí você volta e se torna um professor. E preferencialmente, antes de ser um professor, ter alguma experiência na indústria. Isso é desejável. Por quê? Como que ele vai ensinar engenharia se ele nunca foi engenheiro? Isso é uma situação um pouco complicada. Claro, tem pessoas que conseguem ensinar mesmo sem ter trabalhado numa empresa, mas não é tão simples assim. Então, eu, por exemplo, eu sou professor de engenharia de aeroportos no ITA. Então, eu preciso ter passado por algum projeto de aeroporto para ensinar um aluno a fazer um aeroporto. Como que eu vou dar aula de xadrez se eu não jogo xadrez? Eu preciso contar pela minha experiência, eu preciso motivá-lo pelos casos que eu vou contar, de deu certo, deu errado, fiz por aqui, fiz por ali. E o aluno percebe. Perfeito. Então, voltando àquele caso do xadrez, eu vou dar aqui, ó, gente, vou ensinar xadrez para vocês. Aí o aluno fala, já ganhou um campeonato? Não, eu nunca joguei na vida, só sei a teoria só. Só sei a teoria, mas eu li todos os livros. A prática é com vocês aí. Eu vou ensinar alguém a nadar, eu nunca entrei numa piscina. Pior, eu dou aula fora da piscina, então eu tenho que entrar junto, eu tenho que conhecer. Então, um bom professor universitário é aquele que passa pelo mercado de trabalho, interage. Eu trabalhei 5 anos no setor privado antes de ser professor. Então isso ajuda bastante, conviver com as empresas, né, ligadas ao setor que eu ensino. Isso é muito importante. E digo até mais, até bom que ele empreenda antes de ser um professor. Porque se ele vai ensinar empreendedorismo, é bom que ele mostre o sucesso e o fracasso que ele teve antes no mercado profissional. Que ele cria uma empresa, que ele passe pelo processo, aí ele vai ensinar os alunos o processo dessa criação da empresa, por onde ele passou. Isso eu acho interessante, né? Eu sou professor de física. E o fato de eu ter feito engenharia aeronáutica, de eu ter escrito livros sobre física e 31 anos em sala de aula, na hora que você começa a falar, o aluno já percebe que você tem uma outra abordagem, que você tem uma outra experiência, né? A aplicação, né, do a aplicação. E na aula de startup, eu acho que eu uso muito o exemplo da minha trajetória como executivo na educação, que eu empreendia em vários momentos. Então, apesar de eu não empreender para mim, né, não era o empreendedor, eu era executivo de um grupo, mas ali você tinha que ter a postura empreendedora, você tinha que desenvolver produtos, serviços, atender o cliente, pensar estratégias, e depois com a construção do Planck. Então, eu conto um pouco essa história e eu tenho as vivências para compartilhar com eles. E isso faz com que, de certa forma, no início, ele nos respeite mais, né? Ele ouve o professor melhor, não, ele sabe o que ele está falando, deixa eu dar ouvidos aqui. E na hora que você vai, eventualmente, revisar um trabalho, criticar, orientar, não vai por aqui, vai por ali, tem credibilidade. Porque senão ele fala assim, mas você está falando que não é assim, mas o que você fez? Você está ensinando com os causos ali, com os temas, né? Isso é claro, importante. Tem professores que são de áreas mais básicas. Então eu vejo lá, por exemplo, no ITA tem professores da matemática, da física, da humanidades, da química. Nessas áreas, o empreendedorismo é menos evidente ali, né? Então, isso não dá para exigir, também a ligação com as empresas é menor também na área de física, na área de matemática. Mas nas áreas técnicas, aí sim, né? Agora, nas áreas profissionais, né, que são nos cursos profissionais, a gente incentiva demais a ligação com a indústria. Se o professor nunca trabalhou numa empresa, mas que ele faça consultoria para as empresas, que ele faça pesquisa com as empresas. Se ele não fez um doutorado no exterior, que ele faça um pós-doutorado, que ele passe um semestre na Suécia, passe um ano ali na China, nos Estados Unidos. Então, ou seja, que ele busque mecanismos para que ele se aprimore constantemente. Então, a gente incentiva demais a capacitação. É muito comum os professores passarem períodos no exterior, convivendo com empresas, com centros de tecnologia para trazer esse conhecimento. Agora, o senhor, eu estou mais ligado aos jovens aqui dos 14 aos 17 anos, e o senhor mais como reitor do ITA por 2 anos, por duas gestões, foram 8 anos, né? 8 anos, né?
o senhor conviveu muito com os jovens ali dos 18, 19 aos 23, 24 anos, né? Um pouquinho mais também. 25 e Tem assim uns vai. que entram com 23, sai com 27, 28. O que o senhor traria de... O que o senhor percebe que faz um jovem ser um jovem diferenciado? O que faz um jovem de 22 anos ser diferente de outro no sentido de ser mais aguerrido, de estudar mais? O que aconteceu com esse jovem que ele é desse jeito? Só tem alguma hipótese, alguma correlação? Então, primeira coisa, o jovem tem que ter foco, né? Ele precisa saber o que ele quer da vida. Então, quando ele sabe o que ele quer, ele foca naquilo, ele vai superar os desafios para alcançar aquele resultado. Então, quando ele fica pulando de galho em galho, eu quero fazer engenharia, agora eu quero mudar para direito, eu quero mudar para marketing, ele fica mudando demais, ele vai alterando. Então, ele precisa, antes de ele entrar no curso, saber o que ele quer daquilo. Eu vejo alguns alunos que falam assim, eu quero fazer o ITA. Por quê? Não, porque todo mundo está querendo, isso não é bom. Porque ele vai entrar, ele pode se decepcionar. Número 2, ele tem que também deixar de ser um pouco iludido com as coisas. Às vezes fala assim, eu quero ser engenheiro aeroespacial do ITA. Por quê? Porque eu gosto muito quero ser astronauta, né? Aquela um pouco de ilusão. Nossa, vai ter quantos astronautas no Brasil? Não vai ter muitos, né? Teve um só nos últimos 30 anos. Então, ele precisa saber focar. Então, ele foca, ele quer ser um engenheiro, ele quer inovar e perseguir nessa linha. Número 2, ele tem que entender também que ele vai conviver com fracasso na escola. Então, ele tem que ter um pouco assim, de autocontrole para isso. Então, ou seja, ele pode ser o melhor aluno de uma escola. Ele vai chegar no ITA e não vai ser necessariamente o melhor aluno. Ele vai ser o número 2, 3 ou vai estar na ponta. Então ele tem que conviver com notas baixas, conviver com desafios. E outro ponto também que eu acho que tem que ter autorregulação também. Tem que ser alguém que saiba controlar o seu tempo, que saiba ter sua disciplina. Por quê? Ele vai entrar no ITA, ele vai sair da família. Muitas vezes ele sai até durante o ensino médio, né? Uhum. Mas uma vez que ele entra no ITA, ele vai ter que conviver sozinho. Ele tem que se controlar. Ele tem que acordar cedo, ele tem que lavar sua roupa, ele tem que fazer o seu cronograma. Então, o jovem ele precisa ter assim, muita resiliência, muito foco e muita meta no que ele vai fazer. Eu costumo dizer que quando o aluno sai de casa e vai, seja para o ITA, que ele vai morar no alojamento, ou ir para uma república, ou alugar um apartamento na cidade onde ele vai estudar, que ele é um amplificador de atitudes. Se esse jovem era um jovem bagunceiro, se ele era um jovem desorganizado, que ele precisava da orientação do pai e da mãe para acordar de manhã cedo, para arrumar as coisas do ambiente dele, ele não vai ter essa pessoa para ficar ali dando micro-ordens, né, micro-gerenciamento. Então vai ficar uma bagunça. Se ele era mais da farra, se ele era mais de dormir tarde, vai amplificar, porque ele vai ter menos controle. Exatamente. E se ele era mais focado, mais disciplinado, ele tende a ainda mais, porque ele vai usar aquilo como uma estratégia de regulação, como o senhor colocou. E sabe que coisa interessante que a gente tem lá no ITA? Uma pesquisa que foi feita. A nota no vestibular não está correlacionada com o desempenho deles durante o ITA. Isso quer dizer que, às vezes, os melhores alunos que passam no vestibular não vão ser os melhores alunos do ITA. E vice-versa. Às vezes aquele que não passa nas primeiras posições do vestibular, ele tem tanta disciplina que ele se desempenha. Conclusão, não basta inteligência para ser aluno do ITA. Claro, todos são inteligentes. Ninguém vai passar no vestibular sem inteligência. Mas isso não é a condição suficiente. Como dizia Einstein, né, que a ciência é 5% inspiração e 95% transpiração. Inspiração, vou falar que é inteligência, né? Então, todos aqui são inteligentes, somos inspirados, vamos fazer um curso de engenharia. Agora, aqueles 95% da transpiração tem que ser feita com disciplina, com foco. E aqueles serão os melhores engenheiros do país. Eu brinco aqui com o professor Humberto, que é o poder do juros composto, né? É 1% por dia. É aquele aluno que é regular e que vai melhorando um pouquinho a cada dia, que vai tendo a disciplina, esse hábito de estudar, esse hábito de se preparar, na hora que ele vê, depois de alguns anos, virou uma potência, porque
Ele foi o tempo todo crescendo ali, e depositando e fazendo, aí o juros composto faz seu trabalho. Ele foi construindo, né, o conhecimento dele, o desempenho, né? Eu sempre fui muito autodidata. Eu sempre fui assim, estudei sozinho, eu sempre consegui coordenar. Eu, por exemplo, eu fazia Unicamp, eu acordava todo dia como meta 4 da manhã. Nossa. Era meu horário que eu acordava e ia dormir cedo, né? Então, quando a aula começava 8 horas, eu já tinha estudado toda a matéria daquele dia lá. Eu via o que o professor ia dar, então eu pegava e estudava das 4 até umas 7h30, tomava café, eu chegava já preparado já, né? Eu não estudava para provas, porque eu já tinha estudado isso antecipadamente. Então, raramente eu estudava para uma prova, porque eu já tinha me preparado. Então, isso aí, acho que, assim, essa capacidade pessoal de fazer as coisas... eu, por exemplo, nunca passei uma noite estudando na minha vida. Nunca. Nem na graduação, nem no mestrado, nem no doutorado, muito mesmo no Canadá. No Canadá eu só acordava de madrugada porque eu tive 2 filhos lá. Os 2 nasceram no Canadá e chorava de madrugada. Mas nunca precisei estudar de madrugada, jamais. Nunca estudei de final de semana, de domingo, porque eu tinha aquela disciplina de acordar cedo todos os dias, estudar e fazer. Que legal. Então, eu acho que isso que é a diferença. A gente precisa, assim, ter uma vida equilibrada, regrada e controlada. Ainda mais se você tiver a capacidade intelectual, o preparo, a pessoa vai longe, consegue fazer grandes coisas. Muito legal. Nossa, eu acho que foi uma conversa muito gostosa, professor. E para encerrar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de pedir para o senhor deixar um recado para os pais. Os pais que estão nos assistindo, que estão às vezes vivendo com esse filho essa escolha de carreira, ou vivendo ali vou botar entre aspas, essa ansiedade da conclusão da educação básica, segunda, terceira série, que o filho está escolhendo uma carreira que pode ser de engenharia, pode ser de medicina, de direito, de administração, de história, geografia, enfim. Que recados o senhor dá para um pai que queira que seus filhos caminhem, que sejam de alto desempenho? Bom, eu acho que assim, os pais são fundamentais em tudo. Eu vejo os pais lá do ITER, estão presentes no vestibular, no curso e na formatura. Eles acompanham o aluno, então o incentivo dos pais é muito grande. Número 2, ficar atento aos sinais dos filhos. Né? Não querer forçar uma coisa para o filho. Se o filho quer fazer o ITA, incentive bastante. Se ele não quiser fazer o ITA, não fica forçando não. Eu já vi pais que forçam, às vezes o filho queria desistir do ITA, o pai não deixava. Não, vai até o final. E frustrava o aluno. Acho que o pai tem que estar... 2, os pais confiarem nos professores. Isso é muito importante. Ter confiança. Saber que o professor ali, principalmente de boas escolas, como o ITA, como o Planck, saber que os professores estão assim, empenhados da mesma forma que os pais. Estão um trabalho conjunto, né? E confiar nesse processo. E também, assim, deixar os filhos terem autonomia também. Por quê? Porque uma hora ele vai ter que conviver fora de casa, seja na faculdade, no trabalho. Tem que deixar ele ter autonomia, deixar ele ter, assim, responsabilidades. Deixar ele ter, assim, metas que ele precisa fazer. Não dá tudo para eles. Se você der tudo para o filho de mão beijada, carregar nas costas, fazer tudo para eles, ele vai chegar na faculdade, ele vai se frustrar. Ele vai ter que enfrentar um mundo ali que ele não está preparado para isso. Então, essa forma, aquela autorregulação que eu mencionei, ela pode ser exercitada já desde casa também e trabalhando em cima disso. Poxa, professor, queria agradecer muito a sua disponibilidade, a sua agenda é super concorrida, ter conseguido um espaço para estar aqui com a gente agradece muito, nos honra muito ter o senhor aqui no nossa rádio, no nosso programa. E para você que está nos assistindo, espero que tenha sido um bate-papo gostoso sobre alto desempenho, sobre possibilidades, sobre esforço, sobre determinação. Ficou muito claro aqui com as palavras do professor Anderson que nada na vida é de mão beijada, não tem, como eu já falei algumas vezes aqui, não tem almoço grátis, ou seja, é esforço, é dedicação, é trabalho, é conviver, é ter habilidade de escuta, ter habilidade de fala. Então, são pontos fundamentais e, acima de tudo, resiliência. Caminhe, trabalhe, estude, se dedique. Não conheço ninguém que tenha se arrependido de ter estudado. Não conheço ninguém que tenha se arrependido de ter trabalhado bastante. Pelo contrário, conheço gente que se arrependeu de não ter estudado, conheço gente que se arrependeu de não ter trabalhado, conheço gente que se arrependeu de não ter se dedicado. O esforço nunca vai ser um motivo de tristeza, sempre vai ser algo fundamental pra gente. Então, para você que nos assistiu, deixa aqui seu comentário, manda o link desse episódio para alguém,
que pra gente é muito importante que esse bate-papo, que essa visão do professor Anderson chegue no maior número de pessoas possíveis. Então, muito obrigado e terça que vem tem mais um episódio do Plank Talks. Tchau, obrigado, professor, foi um prazer. Obrigado, André, um abraço a todos.